Iniciando aqui mais TED Talk, agora para abordarmos uma temática tão pedida por nossos ouvintes, que seria Pedro, o Papa, a Pedra. Como podemos provar, segundo os pais da Igreja, segundo a Sagrada Escritura, e tentando então combater e fazer um grande contraponto a todos os argumentos, seja de anglicanos, calvinistas, ortodoxos, luteranos, enfim. Para esse podcast trouxemos Jonadab Rios e o já conhecido André Messias para provarem essa questão tão cara para a igreja. Então, espero que gostem e os convidados já podem se apresentar, por favor. Olá pessoal, sou o Jonadab. Para quem não conhece, eu sou ex-protestante, né? Meu pai é pastor protestante, infelizmente e por enquanto, mas com fé em Deus aí vai encontrar o caminho. Nasci no lar protestante e a gente vai tratar de um tema que é bastante caro para mim, porque foi o último tema assim que eu falei assim, bom, eu tenho uma dúvida quanto a isso, falta isso para me converter. E aí uma pessoa, um católico, tirou essa dúvida. No mesmo dia eu decidi que seria católico, não fiquei com aquelas dúvidas, né, que às vezes o pessoal fica. E inclusive comuniquei aos meus pais isso. Se não me falha a memória, no mesmo dia, né? Então, é um tema bastante caro para mim até hoje. Eu fico feliz em poder compartilhar o que eu aprendi, né, o que Deus ensinou através dos estudos, inclusive através de leituras de autores protestantes, né? E antes de eu me converter, basicamente a maioria das fontes que eu me baseava era de protestante. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu não pretendo mostrar o que a igreja diz, o que é o papado, depois mostrar as provas. Eu quero fazer o inverso. Eu quero colocar os dados que a gente tem à disposição, pelo menos os principais, porque não dá para colocar todos. Os dados vão ser as fontes inspiradas, que são as Sagradas Escrituras, e as fontes históricas, né? É claro que as Sagradas Escrituras também são fontes históricas, mas tem a autoridade divina, né? Que as torna infalíveis, né? E a partir desses dados, a gente vai chegar inevitavelmente à conclusão do ensino católico, né? Agora, a respeito do papado, existem vários aspectos que podem ser abordados. Por exemplo, como o nosso Senhor educou São Pedro, os apóstolos, o momento em que ocorreu a investidura, porque a investidura de São Pedro não ocorreu naquele versículo de São Mateus que fala: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O momento foi outro. Outro aspecto que poderia ser abordado, a correspondência dos evangelhos, a concordância deles, né, no tema. Tem também a questão de São Pedro no Ato dos Apóstolos, né, que uma coisa é a promessa e a investidura de São Pedro e a equivalência, né, nos Atos dos Apóstolos. E isso pode ser estudado também, as cartas de São Paulo, as notas da igreja, a estadia de São Pedro em Roma, enfim, todos esses pontos, mesmo que isoladamente, mesmo que abordados isoladamente, eles demonstram a supremacia de São Pedro. Mas o que a gente vai abordar aqui agora é simplesmente o nome de Pedro, Petros. Então, só esse nome, somente a forma que ele foi dado por nosso Senhor, só isso dá para se tirar as principais consequências. Todas as outras coisas que são vistas nos evangelhos são, na verdade, uma correspondência, uma concordância do que o nome diz, né? Na Bíblia, os nomes, eles não são qualquer coisa. Os nomes sempre, como a gente vai ver aqui
mais adiante, o nome tem uma carga, né? E até porque Nosso Senhor não mudaria o nome de ninguém por acaso, né? Então a gente vai tratar do nome de Pedro. Tanto que vocês vão poder observar que as citações patrísticas que eu vou colocar tratam somente do texto de Mateus 16, 18, do nome de Pedro. Um ou outro tem uma relação assim sobre outro assunto, mas no geral é só sobre esse assunto, só sobre Mateus 16, 18, que é a parte que fala: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a primeira questão que se coloca diante de nós é se Pedro, a palavra Petros, significa rocha ou se significa pedrinha, né? Quando a gente vai falar com os protestantes no geral, eles falam: não, Petros Petros é pedrinha e Petras é a rocha, né? E Jesus teria feito um trocadilho e disse que a fé é a pedra e São Pedro era a pedrinha. Isso, assim, a maioria, né? Porque tem protestante que já admite. Então, antes de tratar do significado da palavra Petros, a gente vai do significado não, da consequência da palavra Petros, a gente vai avaliar o significado, se é uma pedra, ou se é uma rocha, né, ou se é uma pedrinha. Então, os dados que a gente tem, os principais, eu posso citar o seguinte, que eu reuni aqui. Em aramaico, há duas palavras para pedra, que é Evna e Kefa. Essa Kefa, quem assistiu até a Paixão de Cristo, vai ver que o Nosso Senhor chama Pedro de Kefa, né? Que é aramaico. E tem também a palavra litos, que é uma referência a uma pedra pequena. Então, tem para pedra mesmo, Evna e Kefa, e tem litos, que é para uma pedra pequena, uma pedra usada para arremessar. A gente não pode, a priori, falar: foi essa, né? Então, qual foi a palavra usada por Nosso Senhor? A palavra usada pode ser vista no próprio Evangelho, quando São João ele fala assim, quando Nosso Senhor viu São Pedro, ele fez uma promessa: tu te chamarás Cefas, né, que é Kefa, isto é pedra. Ou seja, a palavra utilizada já dá para ver que não é pedrinha, né, é uma pedra. Então, tu te chamarás Kefas, que é Cefas, isto é pedra ou Petros, né? Então ele aqui, o apóstolo que escreveu o Evangelho, ele diz que Kefa tem o mesmo significado de Petros. Outra fonte na qual a gente pode observar isso é a versão siríaca, né? Que é interessante o seguinte: na versão siríaca do mesmo versículo, que fala assim: tu te chamarás Cefas, ele não bota a explicação, isto é, Petros. Isso significa o quê? Fica subentendido que as pessoas que entendiam o siríaco, o aramaico, sabiam que Kefa tem o significado de Petros, o que foi necessário para quem entendia apenas grego, né? Outra fonte a respeito desse assunto, aqui ainda a gente está coletando os dados apenas, a concordância exaustiva Strong, né? Ele tem o número 4073, ele coloca Petra, que ele coloca assim: rocha, penhasco ou cordilheira de pedra, rocha projetada, penhasco, e tem abaixo, né, 4074, Petros, que tem o mesmo significado. Ele bota assim: aparentemente é a palavra primária, e coloca aqui Petra, feminino do mesmo, Petros, né? Então, tanto Petra em grego quanto Petros tem o mesmo significado. Não é um não é rocha e outro é pedrinha. Os dois são rocha, só que um é feminino e o outro é masculino. A gente vai ver o porquê um pouco mais adiante, dito pelos próprios protestantes, né? Eu coloquei aqui também a versão Peshitta, o Coratoriano, né?
E uma tradução feita por um erudito britânico, ele coloca assim, ó, eu também digo a ti, que tu és Kefa, a rocha. Ele fez a questão de colocar assim, tu és Kefa, a rocha, para demonstrar que esse é o significado dado pela tradução siríaca, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a gente, recapitulando, a gente tem a palavra usada que é Kefa. Essa palavra, o próprio Evangelho diz que é Petros. A concordância exaustiva é Strong, que é uma concordância, se não me falha a memória, protestante. Diz que Petros também é uma rocha e tem o mesmo significado de Petra, certo? E, além disso, ele coloca aqui como Petros como a palavra primária, né? Enfim, e agora a gente vai ver como dado também o que os eruditos protestantes dizem, né? Aí temos aqui o primeiro erudito. Ele diz assim: no aramaico, Pedro e rocha são a mesma palavra. Em grego, são termos cognatos, que foram utilizados indiferentemente neste período. Temos aqui o outro erudito. A pedra não é nem a confissão de Pedro nem Cristo, interpretações que o contexto não admite, mas o próprio Pedro, falando siríaco, Cristo não empregou nenhum apelido, mas em ambos os incisos disse Cefas. Temos aqui outro erudito protestante. O grego faz a distinção entre Petros e Petra simplesmente porque está tentando preservar o trocadilho, pois em grego Petra é feminino, não conviria a um nome masculino. Então, o motivo do evangelho usar Petros e Petra é porque o trocadilho não conviria para São Pedro, né, não conviria com o nome feminino. E essa explicação aqui está sendo dada pelos próprios protestantes. Né? Tem aqui outro protestante dizendo: a explicação mais provável para a mudança de Petros para Petra é que Petra era a palavra rocha, pois a desinência feminina desse substantivo era inadequado para um homem. Outro erudito: a palavra feminina para rocha, Petra, é necessariamente alterada para Petros, a fim de que se nomeasse um homem. Entretanto, o jogo de palavras é inconfundível, ainda mais no aramaico, em que, uma vez que Kefa seria usado nos dois casos. Ou seja, um erudito protestante aqui confirmando o que a gente observou nos dados. Né? Ele simplesmente está confirmando que qualquer pessoa com aqueles dados que a gente observou acima, constataria, né? Uma pessoa honesta. Tem aqui o comentário bíblico organizado por F.F. Bruce, um comentário bastante grande, o comentário da Nova Versão Internacional, está na página 1578. Ele diz assim, ó, ele faz a introdução, né? Até que ficou demonstrado na última década que normalmente Jesus deve ter ensinado em aramaico. A exegese protestante popular desse versículo contrastava Petrus com Petra. Aí eu vou ler o que ele diz mais adiante. Ele fala assim: uma vez que se compreendeu que o nome conferido era o termo aramaico Kefa, ficou claro que o suposto jogo de palavras tinha que ser abandonado, pois era impossível no aramaico. Mais um autor protestante dizendo que é impossível esse jogo de palavra pelas mesmas razões que dá para se notar dos dados que nós vimos, né, da versão em aramaico, do fato dos próprios evangelhos, do próprio evangelho de mostrar que a palavra usada é Cefas, o fato de no grego ser necessário dizer que é Petros, Kefa significa Petros, né? Tem um autor chamado N.T. White, né? Ele é um anglicano. Inclusive tem alguns livros bons a respeito da ressurreição de Nosso Senhor. Claro que ele tem seus defeitos, né? Justamente porque é anglicano, mas aqui é o que ele diz. Ele bota o texto bíblico, né? Tu és Pedro, tu és Pedro a rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E ele fala assim, esse é o autor anglicano dizendo: se Pedro havia declarado que Jesus era o Messias, Jesus tinha uma palavra para Pedro também. O nome Pedro, ou
no aramaico nativo, Cefas, significa pedra. Se Pedro estava preparado para dizer que Jesus era o Messias, Jesus também estava para dizer que, com esta aliança, o próprio Pedro seria a base do seu novo edifício. Assim como Deus deu a Abraão um novo nome, indicando que ele seria pai de muitas nações. Jesus dá agora a Simão o nome de Pedro, a rocha. Então, um autor anglicano está dizendo que a rocha é Pedro, certo? E ainda faz uma referência à mudança de nome de Abraão. Lembrando que Abraão é o pai da fé. Isso a gente vai ver um pouco mais adiante. A, a comparação que se pode ser feita entre a mudança do nome de Abraão e a mudança do nome de São Pedro, né? Há um paralelo na Bíblia. E temos aqui, para finalizar, os autores protestantes, ninguém menos que João Calvino. Até eu, na verdade, eu fiquei surpreso quando soube disso, né? Eu não jamais imaginava. Alguém comentou comigo, eu fiz questão de olhar o texto original na página protestante. E realmente Calvino admite isso. Ele fala assim: ó, reconheço que em grego Pedro, Petros e pedra, Petra significam a mesma coisa, exceto se a palavra estiver no ático, mas estava no koine, né? Então temos aqui a própria escritura dizendo que a palavra kefa, temos os próprios dicionários, o próprio dicionário protestante, temos os próprios eruditos protestantes, que não foram poucos aqui, temos João Calvino admitindo, né, eles simplesmente fizeram reconhecer, né, que Petrus e Petra significam a mesma coisa. Além disso tudo, tem a análise do contexto, né? Então, analisando o contexto, a gente pode ver o seguinte: São Pedro, quem quiser pegar as escrituras para ver, São Pedro, ele é iluminado pelo Espírito Santo e faz uma solene confissão da divindade de Cristo, né? E aí Nosso Senhor faz uma recompensa para ele. Como recompensa, ele abençoa, né, e com a bem-aventurança celeste, e a recompensa é proporcional à confissão que ele fez. Ele fala assim, ó, e também te digo, tu és Pedro, ou seja, o que Pedro disse para a pessoa de nosso Senhor, Jesus Cristo também diz, ele fala, e também te digo, disse para a pessoa de Pedro, né? O que não faz sentido, diante da interpretação de alguns protestantes, porque como a gente viu, pelo menos os mais instruídos já abandonaram essa ideia, o que alguns protestantes dizem é o seguinte, que o novo nome não tinha nenhuma função, ou seja, eles estão dizendo que Jesus perdeu tempo, usou palavras vãs, ou não sei, usou uma situação solene para dizer alguma coisa que não significa nada, diz que não tem nenhuma dignidade, né? E que ele próprio, ou seja, recapitulando, me atrapalhei um pouco aqui, ele, depois da confissão de Nosso Senhor, e depois de Nosso Senhor ter abençoado São Pedro com a bem-aventurança celeste, ele dá um nome que não tem nenhuma função, não tem nenhuma dignidade, e fala que ele é a rocha aí, Pedro não é nada, não faz sentido pelo contexto, né? Isso os próprios autores protestantes dizem, né? Eu botei aqui a citação de um jesuíta na época boa, né? Na época que os jesuítas ainda defendiam a igreja, ele diz assim, ó, quem não vê o caráter insustentável desta interpretação, que é a interpretação protestante, pelo contrário, quão natural, racional e necessária a interpretação que todo católico advoga, que Cristo expressou de forma tão solene pelas palavras, aqui tem as palavras gregas, kagode soi lego, e eu digo a ti, tem relação ao que fora dito solenemente por Pedro nas palavras, su ei ho Christos, ho huios tu theo, tu sontos, isto é, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. De modo que, como Pedro fora o primeiro dentre os apóstolos a proclamar solenemente
sob uma influência especial do Espírito Santo, a divindade de Cristo, da mesma forma, Cristo apontou-lhe como a rocha que ele edificaria sua igreja. Nesse ponto de vista, todas as passagens que se referem ao novo nome de Simão, filho de Jonas, são vistas com admirável harmonia. Assim que Simão foi apresentado a Cristo por André, seu irmão, nosso Senhor, que sabia muito bem o seu destino e qual era o ofício e o caráter para o qual ele fora escolhido, prometeu mudar-lhe o nome para Cefas. Isso é aquela referência no Evangelho de João, né? Ele faz primeiro uma promessa. Quando o número dos 12 fora completado, aí Jesus deu-lhe este nome. Mas ele não prometeu o ofício e o caráter ao qual tinha referência antes dele ter obtido de Pedro uma confissão pública e solene de sua divindade. Ainda assim, embora Pedro, por um nome profético e por uma promessa explícita de um ofício eminente, tenha sido designado por Cristo para ser a cabeça e o governante de sua igreja, ainda assim Cristo, enquanto permanecesse na terra, não lhe investira com esta alta dignidade de pastor ecumênico, pois Pedro não seria vigário de Cristo, a cabeça visível, até que Cristo tivesse deixado este mundo e ido ao seu Pai. Essa foi uma explicação que eu fiz questão de colocar por inteira, porque quando alguém faz uma explicação boa, não faz sentido a gente tentar... Precisa diluir o argumento, né? Exato, exato. Temos agora o que é importante principalmente assim para argumentar em relação aos ortodoxos e os protestantes mais instruídos, os padres da igreja. O último dado que eu reuni aqui são os padres da igreja, né? Então, é importante salientar o seguinte: os padres da igreja mostram o testemunho da fé da igreja. No que sentido? Sempre que surgia uma heresia, toda a igreja, ou pelo menos os principais expoentes, atacavam essa heresia. Assim aconteceu, por exemplo, com Ário, né, com a heresia ariana. Assim aconteceu também com Tertuliano, com Orígenes, que eu vou citar aqui. Então, o que tinha relação com a fé que todos eles tinham recebido, eles aceitavam. Sempre que surgia um tio, né, assim como o nosso Senhor fala, não vai ser tirado nem o iota da lei. Assim que surgia qualquer heresia, toda a igreja caía em cima, né? Então, o fato de haver tantas citações, isso demonstra a unanimidade da fé da igreja. Não era a opinião de um, era a unanimidade, era o depósito da fé, né? Então, eu não sei se isso está na parte que caiu, são várias citações. Eu pensei a princípio se não seria melhor colocar em PDF ou ler cada uma delas, né? Mas eu decidi colocar uma por uma aqui, porque nem todos vão poder ou querer baixar o PDF. E aí, quem quiser baixar depois, a gente disponibiliza, né? Então, essa é a parte, vamos dizer, mais, eu não vou dizer chata, mas vai ser um pouco cansativa. Eu fiz questão de colocar várias citações patrísticas. Se não me falha a memória, eu coloquei aqui em ordem cronológica, né? Já para demonstrar, para, se possível, acabar de uma vez por todas a dúvida de quem for honesto, né? Porque muita gente disse que os padres negavam que São Pedro era rocha, e pretendo demonstrar aqui o contrário. Então, o primeiro aqui é Tertuliano. Tertuliano, entre mais ou menos 160 e 220, ele fala assim: ocultou-se algo a Pedro, que foi chamado pedra da igreja que iria ser edificada. O Tertuliano chamando aqui São Pedro de pedra, né? Ele é a pedra sobre a igreja que iria ser edificada. Não é a fé de Pedro, é Pedro. Embora mais tarde a gente vai ver que também a fé tem relação, né? Não é uma coisa contraditória, não é uma coisa que se exclua, né? Mas a gente vai analisar primeiro os dados. Aqui outra citação de Tertuliano. Ele diz assim: quem sois vós para dardes o atrevimento de perverter e mudar completamente a clara intenção do Senhor, que conferiu este privilégio pessoalmente a Pedro? Sobre ti edificarei a minha igreja, disse ele,
e darei a ti as chaves, e não à igreja. E mais adiante aqui, Tertuliano fala, nele a igreja foi edificada, isto é, por meio dele, que foi o primeiro a usar as chaves. O segundo padre que eu selecionei, Orígenes, ele diz assim, Pedro foi chamado de rocha pelo Senhor, pois foi dito a ele, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Outra citação, de Orígenes também. Pois para Pedro, sobre quem ele edificou a igreja. Outra citação, de Orígenes. Pedro, sobre quem a igreja seria construída. Assim ensina em nome da igreja. Lembrando que Orígenes, tão logo ele ensinou uma heresia, a igreja o condenou a heresia, né, dele ou dos discípulos dele, há um pouco de controvérsia contra isso, mas nada se fala dessa citação. Ou seja, fica implícito que era aceito, né? Para nego vir com ousadia agora dizer que é heresia, né? São Cipriano, em torno de 258, ele diz assim: pois nem Pedro, a quem o Senhor escolheu primeiro e sobre quem edificou a sua igreja. São Cipriano dizendo que a igreja foi edificada sobre São Pedro. Pedro, sobre quem a igreja foi fundada pela benevolência de Deus, mais uma vez, foi fundada sobre Pedro. Tem outras citações aqui que eu coloquei, né? Una ecclesia et cathedra una super petrum domine voce fundata, ou seja, uma igreja e uma cátedra fundada pela voz do Senhor sobre Pedro, né? Outra citação de São Cipriano, uma igreja sobre Pedro, a origem da unidade, né? Então, São Cipriano diz que São Pedro não é apenas a fundação, mas é a origem da unidade, né? São Firmiliano, que é 272 a 303, mais ou menos, depois de Cristo. Pedro, sobre quem foram colocadas as fundações da igreja. Mais uma vez, Pedro é a fundação. Caio Maio Vitorino, em 290 a 364. Se em Pedro foi posto a fundação da igreja, como está no Evangelho, Paulo, a quem tudo foi revelado, sabia dever ver Pedro, que lhe foi dada tanta autoridade por Cristo, para que não se afastasse dele em algo. Ele está fazendo referência ao fato da conversão do apóstolo São Paulo, que ele foi ver o apóstolo Pedro, ele fez questão, mesmo ele tendo tido visões, mesmo ele tendo tido visto o próprio Jesus Cristo, ele sabendo, justamente pelas visões dele, sabendo que São Pedro era a fundação da igreja, ele foi ver São Pedro, né? Santo Efrem, 306 a 373, ele diz assim: Simão, meu seguidor, fiz de ti o alicerce da Santa Igreja. Chamo-te Pedro, Kefa no original, pois apoiarás toda a sua construção. Santo Hilário, ele fala assim: ele censurou a Pedro, a quem entregar as chaves do reino dos céus, e sobre quem construiria a igreja. Mas mais adiante, o próprio Santo Hilário fala: Pedro, o primeiro a confessar o Filho de Deus, a fundação da igreja, o porteiro do reino do céu, e, ao julgar a terra, o juiz do céu. São Paciano, da mesma forma, para que a unidade fosse fundada a partir de um, Jesus disse a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Ou seja, a unidade a unidade seria fundada a partir de uma pessoa. Quem seria essa pessoa? São Pedro, né? Santo Epifânio. E o bem-aventurado Pedro, que pouco antes negara o Senhor, este mesmo Pedro, que era o chefe dos apóstolos, se tornou verdadeiramente para nós uma firme rocha, sobre a qual está sediada a fé do Senhor, sobre a qual a igreja está edificada. Então, ele está dizendo que São Pedro é uma firme rocha sobre a qual a igreja está edificada. E ele diz adiante: ademais, tornou-se também uma firme rocha da construção e fundação da casa de Deus e que, tendo negado a Cristo, após estar novamente convertido, ambas as coisas presenciadas pelo Senhor, viu-se digno de escutar: apacenta os meus cordeiros e apacenta minhas ovelhas. Temos aqui São Gregório Nazianzeno. Ele diz: vede que
que dos discípulos de Cristo, de todos aqueles que eram nobres e merecedores desta escolha, um foi chamado de rocha, e investido com as fundações da igreja. Ou seja, ele fala que de todos, um foi chamado de rocha, apenas um. E em outra passagem ele fala, Pedro, que se tornou a rocha inquebrantável e a quem as chaves foram entregues. Vai ser um pouquinho maçante, porque são vários padres mesmo, mas não tem jeito não. São Basílio. Um destes montes era Pedro, a rocha sobre a qual o Senhor prometeu edificar a sua igreja. São Gregório de Nissa. Celebra-se a memória de Pedro, cabeça dos apóstolos, e de fato ele é magnificado com os outros membros da igreja, mas é sobre ele que a igreja de Deus está firmemente estabelecida. Santo Ambrósio. É este mesmo Pedro a quem ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Portanto, onde Pedro está, lá estará a igreja, e onde a igreja está, não há morte, mas vida eterna. Tem aqui várias citações, tem mais, mas não há nenhum pio, nenhuma contradição, ninguém reclamando, não tinha nenhum protestante na época, né? Então não tinha ninguém para dizer que era a fé apenas, ou que São Pedro não era rocha, né? Santo Ambrósio, já falei, né? Santo Ambrósio. Outra citação dele. E assim ele deu aos seus próprios discípulos o nome que ele se exaltou, chamando-os luz do mundo. Cristo é a rocha, mas ele não negou a graça deste nome ao seu discípulo, que seria Pedro, pois ele tem da rocha firme a firme constância e a fé inalterável. São Jacó de Nísibis. Nosso Senhor recebeu-o, isto é, a Pedro, e fez dele a fundação, e chamou-o pedra do edifício da igreja. São Jerônimo. Mas tu dizes que a igreja está edificada sobre Pedro, ainda que em outras partes a mesma coisa seja aplicada sobre todos os apóstolos, e todos receberam as chaves do reino do céu. Contudo, somente um foi escolhido entre os 12, a fim de que, tendo uma cabeça sido apontada, a ocasião de cisma fosse eliminada. Santo Astério. E o unigênito, outra vez, como se narra no Evangelho, declara Pedro fundamento da igreja, e diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra, etc, etc. Santo Agostinho, em as retratações, mas vou tratar depois com um pouco mais de detalhe. E só estou mencionando aqui o nome dele, né? Mas a própria retratação de Santo Agostinho demonstra a fé da igreja. Pseudo Ambrósio, né? Que é em 366 a 384. Por esta devoção foi dito a Pedro: Bendito és tu, Simão Barjona. E assim como de Cristo recebemos o nome de cristão, assim também o apóstolo Pedro foi chamado pedra por Cristo. São Cirilo de Alexandria. Em alusão à rocha, ele transferiu seu nome a Pedro, pois sobre Pedro ele edificaria a sua igreja. São Máximo. São Pedro, por causa de sua solidez e de sua firmeza em Cristo, é chamado a rocha da igreja. Ou seja, São Pedro é a rocha da igreja. Tem outras citações dele aqui, mas quem quiser no futuro da gravação dá uma pausa, só dá uma pausa e lê a restante das citações, né? Paulo Orósio, 385 a 420. Como testemunho da predileção do Senhor, Pedro agora é constituído o fundamento da igreja. E tem outra citação dele que ele fala: Ó Pedro, pedra sobre a qual Cristo fundou a sua igreja. Já está acabando, pode ficar tranquilo. São Leão, ele fala assim: tudo aquilo que a verdade ordenou permanece. E o bem-aventurado Pedro, persistindo com o vigor da rocha que ele recebera, não abandonou a condução outrora incumbida da igreja, pois assim ele foi colocado à frente dos demais, uma vez que ele é chamado a rocha, que ele é declarado como a fundação, indicado como porteiro do reino dos céus, e é elevado a juiz que irá ligar e desligar. São João Crisóstomo, padre oriental, né?
Pedro, a cabeça dos apóstolos, o primeiro na igreja, o amigo de Cristo, que não recebeu a revelação do homem, mas do Pai. Esse Pedro, e quando eu digo Pedro, eu quero dizer rocha inquebrantável, o fundamento inabalável, o grande apóstolo, o primeiro dos discípulos, o primeiro chamado, o primeiro a obedecer. Outra citação, aquele que era realmente Pedro, a rocha, tanto de nome quanto de direito. Só antes de terminar as citações, dá para notar a diferença, né? Nenhum deles teve a ousadia de dizer, não, é só uma pedrinha, não, é só um jogo de palavras que, no fundo, acaba rebaixando, né, o apóstolo Pedro. Pelo contrário, todos trataram como reverência, todos eles, todos eles entenderam que se tratava da fundação da igreja, e o São João Crisóstomo, ele faz questão de dizer, e quando eu digo Pedro, eu quero dizer rocha inquebrantável. Ou seja, a diferença é tamanha, né, para pedrinha, que alguns teólogos, entre muitas aspas, dizem, né, hoje em dia. Bonifácio I, nem pode a ti não estar próximo a Pedro, que foi constituído pastor perpétuo das ovelhas do Senhor, e no qual lemos ter sido colocada a fundação da Igreja Universal. Então, mais um padre da Igreja, sem contestação alguma por parte de qualquer outro, que entendeu que a fundação era São Pedro, e essa fundação é dita no texto de Mateus 16, 18, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vamos lá. Concílio de Éfeso. O Concílio de Éfeso também chama São Pedro, né, a fundação da Igreja Católica. Fala assim, neste terceiro concílio geral da Igreja, o legado papal assim se dirigiu aos 200 bispos lá reunidos. Né? Não há dúvida para ninguém, mas, pelo contrário, é conhecido em todas as épocas, e ninguém contestou isso. Ou seja, não é dúvida para ninguém. Hoje, os protestantes que não lêem a história da Igreja, né? Mas, pelo contrário, é conhecido em todas as épocas que o santo e bem-aventurado Pedro, o príncipe e a cabeça dos apóstolos, o pilar da fé, a fundação da Igreja Católica, recebeu as chaves do reino das mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles colocam, mais uma vez, como conhecido por todas as épocas, e isso a gente já descobriu, basta ver as citações que a gente acabou de ver, tem mais, pode ficar tranquilo que tem mais. E é, conhecido em todas as épocas, e não há dúvida para ninguém. Né? Ninguém contestou. Mais uma vez, sempre que surgia uma discussão, sempre que surgia uma heresia, algum erro, tinha lá a igreja para contestar. Não ocorreu. Isso foi em 431, 20 anos depois, mais ou menos, o Concílio de Calcedônia. Ele diz: Pedro é a rocha e alicerce da Igreja Católica e a fundação da fé ortodoxa. Ou seja, a rocha é São Pedro. Né? Fortunatiano de Aquileia. Esse Fortunatiano ainda não é muito conhecido, porque o texto dele, que é o mais antigo comentário dos evangelhos conhecido, foi redescoberto há pouco tempo, né? Tem poucos anos que se redescobriram esse texto. E ele fala assim, ó, assim, por exemplo, está escrito em outro lugar: Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que desligares na terra também será desligado no céu, e tudo o que ligares na terra também será ligado no céu. Ele também faz referência à mudança de nome de São Pedro e faz um paralelo à mudança de nome de Abraão e de Israel, né? Abraão, Israel e Jacó. Ele fala assim, ó, como Abraão, Abraão, que era Abraão, Israel no lugar de Jacó, Josué no lugar de Oséias, eles eram líderes do exército do Senhor,
e de suas instruções. Ele faz uma alusão aqui da mudança de nome para torná-los líderes. Né? As últimas citações aqui. Félix III, ele diz: Sumo apóstolo Beato Pedro é a pedra da fé. Né? Gelásio, uma vez que estão registradas estas palavras do Senhor, tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei minha igreja. E novamente ao mesmo Pedro. Ele faz uma relação a São Pedro. E por fim aqui a gente tem São Gregório Magno. Ele diz assim: Para todos os que conhecem o Evangelho, está claro que a responsabilidade de toda a igreja foi confiada pela voz do Senhor ao santo apóstolo Pedro, príncipe de todos os apóstolos. Pois foi-lhe dito: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Foi-lhe dito também: Vi Satã desejando te peneirar, mas eu rezei por ti para que tua fé não desfaleça. E tu, uma vez confirmado, confirma teus irmãos. E aí, em relação ao texto de Mateus, e a ele foi dito: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente, mais uma vez, sempre que surgia uma heresia, por mais simples que aparentemente fosse, inúmeros bispos, padres se mobilizavam para combatê-lo. Assim foi com todas, inclusive com alguns que a gente citou aqui, por exemplo, Orígenes e Tertuliano. A história está aí para confirmar. Esse é um modo da igreja operar. E a gente tem aqui 30 testemunhos patrísticos que estão entre 160, o ano 160 e o ano 604 depois de Cristo, somente sobre a interpretação de Mateus 16, e nenhuma objeção quanto a ser herético. A única suposta objeção são as retratações de Santo Agostinho, mas não é objeção. Santo Agostinho fala assim no texto: outrora eu disse que a pedra era Pedro, ele diz mais ou menos assim, né? Eu estou tentando lembrar de cabeça. Mas agora eu mudei de ideia. Entretanto, tem outra opinião, que é de Ambrósio, que diz que São Pedro é a pedra. Fica a critério do leitor, fica a critério da pessoa, né? Isso se diz para uma heresia, fica a critério de você aí escolher. Não se diz para uma heresia, se diz para uma opinião do que é possível, né? Uma opinião do que é aceitável. Isso aqui é aceitável, isso aqui também é, você escolhe. Foi isso que Santo Agostinho disse. E isso, pelo contrário, demonstra que era aceito, tanto pelo mestre dele, que foi Santo Ambrósio, quanto por ele mesmo, que ele colocou como aceitável. Né? O motivo é porque ele não sabia aramaico, se não me falha a memória, ele só sabia latim, também não sabia grego, mas de forma nenhuma ele colocou como herético. Né? Para alguém estar chegando aqui e dizer que Santo Agostinho negou. E assim, Santo Agostinho, ele, quem quiser ler o livro do Padre Leonel Franca, A Igreja, a Reforma e a Civilização, ele demonstra, o Padre Leonel Franca demonstra que Santo Agostinho cria sim no papado. Ele apenas, não mais naquele momento, concordava que o texto de Mateus 16 se referia a São Pedro, embora ele não negasse, mas não é por causa disso que ele negava a supremacia do Papa, né? E aí eu já fiz esse desafio em outro vídeo que eu tinha gravado, e eu volto a afirmar, eu desafio a qualquer um que mencione esta interpretação feita não só por um ou dois, mas por vários padres de épocas e regiões diferentes, tenha sido considerada herética por sequer um cristão antigo, um católico antigo, que não estivesse entre os donatistas, os montanistas e os arianos. Você não vai achar. Você acha a gente criticando Ário? Você acha Ário? Ele negou a divindade do nosso Senhor, todo mundo caiu em cima dele e fez fizeram até um concílio, os donatistas, os montanistas, né? Mas você não vê ninguém falando isso, pelo contrário. A gente tem aqui 30 padres da igreja, detalhe,
Concílio de Éfeso teve cerca de 250 bispos. O Concílio de Calcedônia teve cerca de 350 bispos. Ou seja, não tem apenas 30 testemunhos. Considerando, vou considerar aqui, porque o Concílio de Éfeso e de Calcedônia foram bastante próximos, que os bispos que fizeram parte de um também fizeram parte de outro, dá para estimar aí mais de 400 testemunhos, se considerar o peso do Concílio de Éfeso e o peso do Concílio de Calcedônia, né? Então, o peso dos dois concílios, estimando aí mais ou menos que os padres os bispos e padres que fizeram parte de um concílio fizeram também do outro, dá para fazer uma estimativa aí de uns 400 bispos, ou seja, 400 padres da igreja, estimativa, é claro. Pode ter sido mais, inclusive, na minha opinião, essa é uma estimativa conservadora, ou seja, eu estou até estimando para menos, na minha opinião. Somando-se ainda os 30 testemunhos isolados, né, dos padres que eu coloquei. Então, fica claro que, assim, ao pé da letra, o texto de Mateus, de São Mateus, é assim, ao pé da letra. Tu és Kefa, e sobre esta Kefa edificarei a minha igreja, que tem a mesma estrutura dessa expressão. O corcovado é uma peanha natural, e sobre esta peanha se elevará a estátua do Cristo Redentor. Tem a mesma estrutura, né? E aí tem a objeção dos protestantes. Muitos padres da igreja apresentavam ou a fé de Pedro ou o próprio Cristo como a rocha. Isso de fato existe, né? Isso mostra, isso o protestante diz, né, que eles não tinham consenso e que não pode ser uma regra de fé. Mas isso não mostra que eles não tinham consenso. O próprio texto do Concílio de Éfeso, se não me falha a memória, eu acho que foi de Éfeso, diz que é unânime, e isso foi aceito por todos lá. Segundo, a gente tem que não é pegar uma opinião nossa e aplicar a realidade. A gente tem que pegar os dados que a gente tem e aí reformular. Então a gente reformula a afirmação assim, ó, de acordo com os fatos, muitos padres, os mesmos que dizem que Pedro é a rocha, apresentavam a fé de Pedro ou o próprio Cristo como a rocha. Ou seja, tanto os padres que disseram que São Pedro é a rocha, eles disseram também que a fé de Pedro é a rocha e também que Cristo é a rocha. Por incrível que pareça, a Igreja Católica nunca negou que a fé também é a rocha e que Jesus é a rocha. Isso é a explicação eu vou dar no final, né? Mas fica a pergunta, por que eles disseram que que a fé também de São Pedro é a rocha, os mesmos, ou seja, por exemplo, São Crisóstomo disse que São Pedro é a rocha, e o mesmo São Crisóstomo disse que é a fé de Pedro. É a mesma pessoa, não são opiniões diferentes de um e de outro, não é um Nicodemos, um Calvino, um Lutero, cada um com opinião, e significa que não, não, é a mesma pessoa. É São João Crisóstomo, São Jerônimo, isso é visto nos mesmos padres, né? A explicação é o seguinte, no quarto século, mais ou menos, e no quinto, isso quem diz é Paul Botala, que é o jesuíta que eu mencionei, no quarto século, mais ou menos, que eles começam a dar essa segunda interpretação, mas eles colocam como uma interpretação segunda, em oposição à heresia ariana, ou seja, surgiu a heresia ariana, além da interpretação aceita por todos de que São Pedro era a rocha, eles também atribuíram a confissão de São Pedro, mas não negando uma e a outra, colocando como se fosse uma verdade só, né? E isso pode ser confirmado pelos próprios eruditos protestantes, né? Eu botei 3 aqui apenas. Tem um que diz assim: semelhantes interpretações poderão ter sido propostas pelos antigos comentadores
mas em vista das aplicações morais e reveladas pela exegese protestante com interesse polêmico. Mas se quisermos transformá-lo em sentido histórico do Evangelho, não passam de distinções nulas que fazem violência ao texto. Outro erudito protestante. A célebre perícope da pedra, apesar de todas as exegeses, essa palavra é difícil para mim, viu? Tendenciosas dos antigos e dos novos protestantes, deve referir-se à pessoa do apóstolo. E aqui mais outro autor protestante. Sem dúvida aqui se atribui a Pedro o primado entre os apóstolos. Né? E por que eu coloquei tantas citações, tanto de autores protestantes, quanto dos padres da igreja, quanto de autores católicos? Porque, infelizmente aqui no Brasil, claro, outros lugares também tem, nos Estados Unidos, mas no meio erudito protestante, já é uma coisa que ninguém se discute mais, entendeu? Tanto que o padre Leonel Franca, falando sobre a Europa, ele fala assim, feliz por quem lá combate, o que nos centros cultos do velho mundo é a armadura carcomida e oxidada, esquecida entre a imprestabilidade dos ferros velhos, é a panóplia com que ainda hoje muitos anjos e lampeiros saem à liça os cavaleiros andantes cada terra. Ou seja, não era preciso nada disso nenhuma citação, não era mais preciso se esse pessoal estudasse, né? Mas eu tive que gastar aí o ouvido de vocês para botar inúmeras citações. Fiquei até um pouco rouco aqui agora, mas para ver se de uma vez por todas, pelo menos, o pessoal pare de inventar desculpa, né? Que é uma coisa bastante óbvia para quem estuda. Mas fica algumas perguntas. Isso deixa algumas perguntas. Embora os protestantes admitam que São Pedro seja rocha, eles negam as consequências. Né? Tem aquele livro Para Entender o Papado, por exemplo, escrito por Rafael Merdeval. Ele não trata de nada disso que eu falei, porque ele estava escrevendo para anglicanos. E os anglicanos, no geral, admitem isso. Né? É uma coisa que já é uma espécie de consenso para quem já busca estudar um pouco. Então, felizmente, tive que gastar esse tempo, mas a gente já sabe que a rocha, né, que Pedro é essa rocha, mas que espécie de nome é isso? Quais as consequências? Né? Então, por que alguns protestantes admitem, e até alguns ortodoxos, os anglicanos, admitem que São Pedro é a rocha, mas não admitem a primazia de Roma, não admitem as consequências, né, que nós católicos atribuímos. Então, esse, na verdade, na minha opinião, é o assunto principal aqui. Vai ser mais rápido tratar disso, porque não tem tantas citações, mas é o assunto principal. Quais as consequências, né? E aí temos que considerar alguns fatos. Né? Tem uma citação primeiro que eu coloquei aqui, que é referente à promessa, do autor T.W. Wallace. Ele fala assim: por que motivo, diante de uma grande multidão de palavras e ações de Nosso Senhor que foram omitidas, este fato foi registrado, exceto que tenha algum significado profundo nele? Ou então, que poderia este significar quando Nosso Senhor, assim que olhou para Pedro, prometeu, e somente para ele, um nome profetizado por ele próprio, um nome declarado pelo próprio construtor como sendo a fundação da estrutura a ser erguida? Então, assim, nada do que Nosso Senhor fala, nada do que ele fez é supérfluo. Os evangelhos, como o apóstolo São João fala, se todos os milagres e tudo que Nosso Senhor fez fosse registrado, não caberia em nenhum livro do mundo. Né? Então eles registraram o que é o principal, né? E Nosso Senhor, que é perfeito, todos os movimentos dele são perfeitos. A gente fala coisa, né,
supérfluo, a gente fala coisas sem noção, a gente fala às vezes menos do que deveria e às vezes e muitas vezes mais do que deveria. Nosso Senhor sempre fala exatamente o que queria e o que a gente precisa, exatamente. Então, por que motivo, assim que ele olhou para Pedro, ele disse que ia mudar o nome? Ele não mudou naquele instante. Ele disse, olha que estranho. Eu conheço uma pessoa agora, né? Eu olho para a pessoa, eis que tu te chamarás Cefas. É estranho, se não fosse, se essa pessoa não fosse Deus, seria bastante estranho, né? E então a gente vai ver o significado disso. A gente já sabe que Pedro é a pedra, é a rocha, a gente já sabe que é a fundação, a gente já sabe que os próprios protestantes admitem isso, a gente já sabe que é unânime na fé da igreja, né? Mas a gente ainda não investigou com profundidade o significado desse nome e as consequências. Já dá para deduzir as consequências, né? Colocar como fundação já dá para deduzir, mas há muito mais nisso aí. Um minutinho, viu? Certo. Um minutinho. Enquanto você prepara aí, eu gostaria de fazer uma abordagem. Alô? Caiu aqui. Ah, sim, tu tinha caído momentaneamente. Ah, sim. Eu gostaria de fazer uma abordagem aqui para romper, como ele falou, a questão que Pedro é a pedra, que São Pedro é a pedra, é algo que é um absurdo ainda negarem. É algo que, porque muitos dos protestantes, hoje em dia aqui no Brasil, eles pegam coisas muito dos protestantes dos Estados Unidos. E muitos protestantes dos Estados Unidos, e coisas antigas dos protestantes dos Estados Unidos, esse que é o ponto. Então eles pegam coisas antigas que eles defendiam, que já foram refutadas, mas eles continuam insistindo nisso. Então eles não têm basicamente argumentos. Aquele senhor, o Lucas Banzoli, o que ele faz basicamente é pegar, ele dá Ctrl+C, Ctrl+V, coisas do americanas, e coloca, entendeu? É basicamente isso que ele faz. O que acontece? Esse tipo de coisa... Um minuto. Deriva do argumento deles, né? Do argumento principal deles, que é sobre a questão da negação da jurisdição universal do Papa. Ou seja, nós temos, no caso dos ortodoxos, né? No caso dos protestantes nem tanto, mas, por exemplo, os ortodoxos eles admitem o primado, mas eles não admitem, eles colocam como algo de honra, o primado como uma questão de honra. Eles não admitem o primado no sentido das implicações dele. Só que tem um problema. A própria Escritura refuta esse tipo de coisa. Por quê? Jesus diz para São Pedro lá em São João 21, 15, 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que destes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. É interessante que aqui ele confirma todas as ovelhas e tem essa distinção entre os cordeiros e ovelhas. Inicialmente ele fala de cordeiros, apacenta os meus cordeiros, depois ele fala apacenta as minhas ovelhas. Cordeiros, alguns atribuem aos clérigos, ou os membros mais antigos da igreja, e as ovelhas os membros mais recentes, né, ou os leigos. Então, a gente tem aqui que são todas as ovelhas de Cristo estão submetidas a São Pedro. Isso inclui bispos, patriarcas também, estão submetidas a Roma. E o que é que acontece? Se a gente for pegar os textos da Escritura, muitas vezes traduzem para apacentar. Todavia, os termos em grego são um pouco diferentes. É importante a gente ver o termo que Nosso Senhor usa nas três ordens que ele usa. A tradução das três está como apacenta, né, na tradução que eu li. Mas se a gente for pegar a tradução da segunda ordem, né, é diferente da primeira e da terceira.
Então, o que Jesus fala? Primeiramente, ele diz: cuide, busque em grego, dos meus cordeiros. Depois, Jesus diz: pastorei, poi mine, as minhas ovelhas. Depois, ele de novo: cuide, busque das minhas ovelhas. Então, na primeira e na terceira, Jesus dá a Pedro o seu rebanho com a palavra busque. Busque significa alimentar, ou seja, que ele iria prover, alimentar. Se fosse nesse sentido, talvez a interpretação dos ortodoxos, né, de primado de honra e tal, de ser, poderia estar certo. Mas tem um detalhe. Na segunda ordem, ele usa a palavra poimaene. O que acontece? Essa palavra pode ser traduzida como pastorear, e ela significa reger. Então Jesus não encarregou a São Pedro somente a alimentar a igreja, mas também a capacidade de regê-la. A palavra poimaene, ele confere essa autoridade de São Pedro para reger a igreja. Então Pedro não tem somente uma primazia sobre o rebanho de Cristo, mas uma primazia de jurisdição para reger e governar o rebanho. Não é uma mera questão de honra. Não é uma mera uma questão um primeiro lugar do conselho. Não, isso não existe. E é interessante a gente notar que muitos santos, inclusive do Oriente, também tinham uma visão um tanto quanto parecida com essa que nós estamos apresentando aqui. Por exemplo, São Máximo Confessor, que é considerado pelos ortodoxos como pai, também como pai da igreja, falava já sobre que o Papa ele tinha uma jurisdição maior que a dos concílios. Por exemplo, São Máximo falava: quanto mais no caso do clero e da igreja dos romanos, que desde os tempos antigos até agora preside todas as igrejas que estão sobre o sol, tendo certamente recebido isso canonicamente, bem como dos concílios e dos apóstolos a partir do príncipe dos últimos, Pedro e Paulo, e sendo numerados em sua companhia, ela não está sujeita a nenhuma escrita ou edição em documentos sinodais, por causa da iminência do seu pontificado, mesmo que todas essas coisas sejam igualmente sujeitos a ela, a Igreja de Roma. Então os documentos sinodais estão sujeitos à Igreja de Roma, de acordo com a lei sacerdotal. Então, sem medo, mas com toda santa confiança, esses ministros, os papas, são a rocha verdadeiramente firme e imutável, que é a mais grandiosa Igreja Apostólica de Roma. Isso aqui está em Máximos, né, de J.B. Mansi, da Amplíssima Collection Conciliorum, volume 10. E também, entre outros, Santo Nicéforo, né, patriarca de Constantinopla, ele fala: sem quem os romanos que presidiram o sétimo concílio, uma doutrina apresentada na igreja não poderia, apesar de confirmada por decretos canônicos e pelo uso eclesiástico, obter aprovação total ou circulação. Pois são eles, os papas de Roma, a quem lhe foi atribuído domínio em coisas sagradas, e que receberam em suas mãos a dignidade de liderança dentre os apóstolos. E São Teodoro, o estudito de Constantinopla, né, diz, escrevendo... Eu vou colocar todas essas citações no final, podem ficar tranquilos, provavelmente eu vou postar no comentário assim que sair esse vídeo. Ele escreve para o Papa Leão III, né, o São Teodoro: uma vez que para o grande Pedro de Cristo, nosso Senhor, deu o cargo de pastor principal, depois de confiar as chaves do reino para Pedro, seu sucessor, deve ser necessário que toda novidade na Igreja Católica seja encaminhada. Então você nota, eu vou colocar também outras citações, você nota que existe uma submissão. É muito claro por esses e outros exemplos, né, que os pais da igreja colocavam que a autoridade do bispo de Roma era superior à do concílio ecumênico. Então a gente tem uma diferença gritante, entendeu? Então a gente tem que a autoridade do bispo de Roma era superior. Então a negação do primado, da forma que os ortodoxos fazem, que alguns protestantes fazem, é de uma forma um tanto quanto absurda. Bom, pode seguir. Exato, perfeito. Só mais um comentário. Essa questão de primazia de honra é de uma índole oposta de Nosso Senhor, né? Tudo que Nosso Senhor criticou, tudo que ele mais criticou foi essa questão de buscar honrarias. Não faz sentido ele dar uma primazia que não tenha uma substância real mesmo, né? Que seja só uma mera honraria. Né? E só um comentário para complementar o que você disse. Então, como você também essa questão do Papa, de São Pedro ser a rocha, não precisava mais ser tocada, né?
alguns fatos que a gente deve considerar, pressupondo isso, né? Pressupondo que a gente já observou. Jesus Cristo, ele é o criador do mundo, né? Então, ele não mudaria o nome de ninguém sem motivo. Jesus é a palavra de Deus, né? Tem assim na Bíblia. Ele falou e as coisas foram feitas. Ordenou e foram criadas, né? Então, isso é um fato que ninguém sem consciência pode negar, né? Outro fato que a gente vai considerar. Esse nome, o nome de Pedro, tem um significado profético particular. E tem um terceiro fato, que é o mais importante na minha opinião. Ser o rochedo é uma característica intrínseca do próprio Cristo, que os católicos, a gente não nega que Cristo é a rocha, né? Então, ser um rochedo é uma característica intrínseca de Cristo. E assim, se São Pedro participa dessa característica, então ele participa do que Cristo seria para nós, do que Cristo é para nós aqui visivelmente, né? Então, negar algumas consequências do primado de São Pedro através do nome de seu rochedo é negar do próprio Cristo, né? Que atribuiu a si, que atribuiu a São Pedro este nome, né? A gente vai ver isso com um pouco mais de calma. Então, assim, no geral, há três tipos de nomes na Bíblia, né? Tem os nomes comemorativos, por exemplo, Peleg, porque naqueles dias a terra foi dividida, né? Ou então Isaac, que significa riso, né? Nomes significativos, que são dados uma característica de uma pessoa, né, que é distingue da outra. Jacó, o suplantador, Esaú, peludo, Moisés, o salvo, Boanerges, filhos do trovão. Tem os nomes proféticos. E esses nomes proféticos são divididos em três tipos, né? As previsões de eventos relacionados aos seus portadores, por exemplo, Jezrael, que visitarei, o Lohuama, que é sem misericórdia. Tem um nome profético relacionado ao destino dos seus portadores, por exemplo, Noé, significa o que restou. Ou Israel, que significa um príncipe diante de Deus, né? E tem os nomes inteiramente proféticos. Ou seja, eles não comemoram um evento passado, eles não significam a qualidade da pessoa que possui ou que vai possuir, mas esclarecem a dignidade de líderes das duas alianças. E esse tipo de nome inteiramente profético só foi dado a duas pessoas, a Abraão e a Pedro, a São Pedro. E é interessante o seguinte, os primeiros cristãos, principalmente os que vieram do judaísmo, a religião de Moisés, né, para falar com mais propriedade, né, porque o judaísmo de hoje não é mais a religião de Moisés. Então, os primeiros cristãos que vieram da religião de Moisés, eles aceitaram melhor o que era que tinha seu protótipo, por assim dizer, no Antigo Testamento. E eles viram isso em Abraão e São Pedro. Então, só recapitulando, um nome inteiramente profético tem quais características? Eles não comemoram o evento passado, não significam apenas a qualidade de quem possui, mas esclarece a dignidade de líder. Só ocorreu uma vez no Antigo Testamento e uma vez no Novo Testamento. E coincidência, né? O que será? Então, vamos lá. Eu fiz aqui um paralelismo entre o que aconteceu com Abraão e o que aconteceu com São Pedro, para mostrar que o tipo de promessa dado aos dois é similar. Aí depois a gente vai ver as consequências disso, né? Que não é uma mera, como você disse, uma mera honra, porque se a primazia de São Pedro, se o que ocorreu com São Pedro tem relação com o que ocorreu com Abraão, e a pessoa diz que a primazia de São Pedro é meramente de Roma, ou a primazia de São Pedro é meramente de honra,
E o que acontece, a primazia, por assim dizer, de Abraão também seria uma mera honraria, que ninguém admite. Então fiz um paralelismo e coloquei algumas citações também de eruditos protestantes e dos próprios padres da igreja confirmando isso, ou seja, não é uma coisa que partiu da minha cabeça ou de ninguém para refutar os protestantes. É uma coisa que a igreja sempre acreditou. E, inclusive, os próprios eruditos protestantes admitem, né? Então, vamos lá. Tem assim, o que Deus fala para Abraão: sai de teu país, de tua parentela e da casa de teu pai, vem para onde eu te mandar, e farei de ti uma grande nação. Ou seja, tem uma promessa: farei de ti uma grande nação. E aí, Deus que é nosso Senhor, né? Então, vou falar, Deus fala para São Pedro. Após falar para Simão e André, ele fala apenas a Pedro: não temas, pois doravante pescarás homens. Ou seja, a, o ofício, a função que, vamos dizer, espiritual, não tem uma palavra mais exata aqui agora, tem a ver com homens, né? Tem a ver com grande quantidade de pessoas. A gente sabe que esse pescarás homens em relação com a igreja, né? E a grande nação de Abraão é Israel, que é a figura da igreja, o verdadeiro Israel, né? Então, a reação de Abraão. Então, Deus falou para Abraão, a gente tem a reação de Abraão. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha ordenado. E São Pedro teve a mesma reação. Imediatamente, deixadas as redes, o seguiram. E aí tem a promessa, ainda não é aquela tu és Pedro, né? Tem a promessa. A promessa de Abraão é assim: e não mais serás chamado, não serás chamado Abraão, mas te chamarás Abraão. E a Simão: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado de Pedro. Ou seja, o texto de Mateus 16 está intrinsecamente ligado a essa promessa. Ele não é um versículo isolado, é o cumprimento de um nome profético, um nome previsto pelo nosso Senhor, que é Deus, e cuja única semelhança está em Abraão. Jesus previu que Simão seria a pedra, né? Aí tem um detalhe. Primeiro teve a promessa, né? Nosso Senhor Deus prometeu para Abraão e Deus prometeu para Pedro um nome. Prometeu um nome para os dois e prometeu que os dois, esse nome, ele prometeu que esses dois teriam alguma relação com uma multidão. Para Abraão, uma grande nação, Israel. Pedro, pescadores de homens. Pescadores de homens para onde? Para quê? Para a igreja, né? Que é o verdadeiro Israel. Então, os dois tiveram que mostrar a fé. Então, tem uma relação com a fé. Né? A primazia deles tem alguma relação com a fé. Abraão. Passado isso, Deus quis tentar Abraão. E disse-lhe: Abraão, Abraão. E ele respondeu: aqui estou. E tem todo aquele caso, né, que ele sobe para sacrificar o filho e tudo mais. E Pedro: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que eles? Então, aconteceu nesses dois casos. E vós que me dizeis que eu sou, quando ele muda o nome. E Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que eles? É na ocasião em que ele investe São Pedro da primazia, né? E os dois respondem prontamente. Abraão estendeu a mão e pegou no cutelo para imolar o seu filho. E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E tem também: sim, Senhor, sabeis que amo. E os dois são recompensados. Abraão: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizeste isso, ou seja, esse é o motivo, pois que fizeste isso, e não me recusaste teu filho, teu único filho, eu te abençoarei. E a Pedro: pois não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai. E eis que te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a gente tem primeiro uma promessa, né? Deus prometeu o nome para os dois. Os dois tiveram que mostrar fé, tanto Abraão quanto Pedro tiveram que mostrar fé. Os dois responderam prontamente, né? E os dois são recompensados por esta resposta pronta.
né, com a bênção específica. Um que ele seria abençoado, como a gente já sabe, com a nação, e o outro que seria a pedra sobre quem Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, edificaria a igreja. Então, as duas promessas foram semelhantes. Abraão torna-se pai e fonte de todos os fiéis. Pedro, a sua base e fundação. Abraão, o autor da semente, que seria igual em número às estrelas do céu e à areia da praia. Pedro, a rocha da igreja que alcançaria todas as nações, tribos e línguas. Aí tem uma explicação aqui de T.W. Wallace. Ele fala assim: a bênção concedida a cada um deles não foi uma bênção que terminaria em sua própria pessoa. Isso aí responde, inclusive, aos ortodoxos. Mas atravessá-los-ia, estendendo-se à posteridade universal e à sociedade universal de fiéis. Assim, todo o que cresce até a consumação dos tempos ganharia através deles bênçãos, estabilidade e vitória sobre todos os assaltos dos inimigos e das portas do inferno. A promessa de Abraão é clara: ele possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações da terra desejarão ser benditas como ela. E não menos clara é a promessa feita a São Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a elevada excelência desta dignidade, abarcando, como o faz, a toda a companhia dos fiéis, foi expressa antecipadamente no significado do próprio nome, pois através do nome de Abraão nós lemos: e o teu nome será Abraão, pois farei de ti pai de muitas nações. E assim também foi dito a Pedro: tu és a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Certo? Então, a bênção dos dois tem relação, é intrinsecamente ligado com a fé dos dois, e intrinsecamente ligado a uma posteridade universal, né, da sociedade de fiéis, tanto de Abraão quanto de Pedro. Né? E aí vamos às citações, para mostrar que não é uma invenção nossa. Temos aqui de N.T. Wright, que é um anglicano. Ele fala assim como Deus deu o nome a Abraão, indicando que ele seria pai de muitas nações, então agora Jesus dá um novo nome a Pedro, a rocha. Não é uma invenção, né, católica, isso aqui é um protestante dizendo. Temos Tertuliano: o meu Redentor converteu o nome de Simão Pedro, porque o Criador alterou antes dele os nomes de Abraão, Sara e Oséias, chamando Josué ou Jesus, acrescentando uma sílaba ao nome dos outros dois. Mas porque Pedro, para que a matéria sólida e compacta pudesse expressar por seu nome a energia de sua fé, ou melhor, porque a Escritura representa o próprio Jesus, tanto como pedra angular, quanto como pedra de tropeço e escândalo. É o bastante comunicar ao mais querido de seus discípulos um nome que tirou de seus próprios símbolos, ou seja, um nome que tirou de si mesmo, talvez fosse o melhor modo de impor um nome que não lhe figurasse. Fortunatiano de Aquileia, né, que é, como eu falei, até onde se sabe, o mais antigo comentário dos evangelhos conhecido, né, o que a gente tem acesso ao texto. Ele diz assim: o nome de Simão é mudado. Ele é chamado Cefas, que traduzido é Pedro. É apropriado que aquele que claramente estava à frente deste exército celestial devesse ter este nome mudado. Assim como o nome dos nossos antepassados foram aumentados ou mudados quando chegaram ao conhecimento e reconhecimento do Senhor, como Abraão, que era Abrão, Israel no lugar de Jacó, Josué no lugar de Oséias. Eles eram líderes do Senhor. Ou seja, aquela mesma citação que eu coloquei mais no início, ele faz uma referência à mudança apropriada, né, para quem iria liderar o povo de Deus. Não é uma coisa assim, uma mera honra. Se fosse uma mera honra, a liderança de Abraão seria uma mera honraria. Né? A liderança de Jacó seria uma mera honraria. A liderança de Josué também. Não faz sentido, né? Esse paralelo mostra que é uma liderança real, né? Com a substância tirada, por assim dizer,
da própria característica de Cristo, que Cristo é a rocha, e é isso que eu quero tratar agora. Que é assim, como o seu rochedo, que é um atributo divino, pode se aplicar a São Pedro. Que a gente já sabe que a rocha é São Pedro, certo? A gente já sabe que a rocha tem relação, seu rochedo e essa mudança de nome tem a relação, inclusive, com a mudança de nome de Abraão e tem relação com a liderança do povo eleito. Para Abraão foi no Antigo Testamento e esse paralelo foi feito a São Pedro no Novo Testamento. Mas aí fica a pergunta: como esse atributo, que é de Cristo, ninguém nega que Jesus Cristo é a rocha, pode ser aplicado a São Pedro? E aí essa é a parte final, né? Vocês querem fazer algum comentário, alguma coisa antes de continuar? André já saiu? Ah, então pode prosseguir. Tá Horrível, é horrível quando a gente fala e o microfone está desligado, né? Excelente. Não, pode prosseguir, pode prosseguir. Foi mal. Beleza. Beleza. Então é o seguinte, existem nas escrituras duas ordens que são representadas, né? A ordem natural e a ordem sobrenatural. Só que tanto na ordem natural quanto na sobrenatural, Deus nos dá algumas características que ele tem por si e a gente tem por participação. Por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, logo ele é, né? Tem lá em Êxodo 3,14. E nós existimos. Jesus é a sabedoria. E nós podemos ser sábios por participação de sua sabedoria. Né? Deus é Pai. E nós podemos ter a paternidade. Né? E na ordem sobrenatural, Jesus é o Filho de Deus. Nós, por participação, somos filhos adotivos. Jesus pode perdoar os pecados. É Jesus quem perdoa. Nós, os sacerdotes, é claro, podem perdoar os pecados, mas por participação, eles fazem as vezes de Cristo. Isso está em João 20 e 23. Jesus Cristo é a luz do mundo. Tem lá, eu sou a luz do mundo, João 8, 12. Mas ele também chamou os católicos de luz no mundo, Mateus 5, 14. Então, quando uma pessoa lê esses versículos, que, por exemplo, Jesus é a luz do mundo, ninguém nega que nós somos a luz do mundo também, ou que nós podemos ser. Como Jesus é a rocha, né? Mas por que negar que São Pedro é a rocha? Se negar que São Pedro é a rocha porque Jesus é a rocha, tem que negar que nós também podemos ser a luz do mundo porque Jesus é a luz do mundo. Né? Só que, assim como por participação nós somos a luz do mundo, ou podemos ser, né, que infelizmente nem sempre agimos como deveríamos, assim também São Pedro, e só ele, é a rocha por participação. E por que só ele? Porque Jesus disse só para ele, só para São Pedro. É um fato que os padres da igreja disseram repetidamente e que pode ser visto claramente nos evangelhos. Para nós somos filhos adotivos. Para todos nós, se fizermos a vontade de Deus, somos a luz do mundo. Os sacerdotes podem perdoar os pecados, certo? Mas só para São Pedro ele deu esse nome. Então, só São Pedro participa deste atributo. Né? Então, o que é que os padres da igreja disseram? São Leão Magno confirmando isso, da participação. Assim como eu sou a rocha inviolável, a pedra angular, a fundação ao lado da qual ninguém pode colocar outra, assim também tu serás a rocha, pois, por minha virtude, tu serás estabelecido e terás por participação as propriedades que me são próprias. Não diz, aqui é São Leão Magno dizendo, não diz, tu terás participação das honras que me são próprias, tu terás participação da grandeza. Não. São Leão Magno está dizendo, tu terás participação das propriedades que me são próprias. Participação. Né? E, mais uma vez, ninguém criticou na época, né? Isso
Como falei, esse consentimento demonstra, é uma prova, né? São João Crisóstomo, então aqui um padre latino, São João Crisóstomo, que é oriental. Vede como ele eleva a Pedro a mais alta opinião de si, revela e mostra-se como filho de Deus por suas promessas. Para aquilo que pertence somente a Deus, como perdoar os pecados e fazer com que a igreja fique imóvel contra os assaltos das ondas, fazer um pecador mais sólido que uma rocha, mesmo que todo mundo esteja em guerra contra ele, é isto que ele lhe promete. Assim como o pai falou a Jeremias, dizendo: tornei-te um pilar de ferro e um muro, assim como o pai falou para Jeremias, dizendo: tornei-te um pilar de ferro e um muro. Entretanto, este era um pilar para uma nação, enquanto que aquele, São Pedro, era para todo o mundo. Eu estaria disposto a perguntar àqueles que querem diminuir a dignidade do filho: quais são os maiores dons? Aquele que o pai deu a Pedro ou que o filho lhe deu? Pois o pai deu a Pedro a revelação do filho, mas o filho lhe aplicou o que se diz a respeito do pai e de si através de todo o mundo. Colocou nas mãos de um homem mortal o poder sobre todas as coisas no céu, quando ele deu as chaves para que ele expandisse a igreja em todo o mundo, e mostrou que ela era tão firme quanto o próprio céu. Ou seja, um padre latino, um padre oriental, os dois falando o seguinte: São Pedro é a rocha por participação da virtude de Cristo, mas, como São Leão Magno diz, ele participa das propriedades que são próprias a Cristo, né? Então, vamos ver aqui o que T.W. Wallace diz. Ele fala assim: Abraão é considerado como ligado a esta poderosa semente que é a sua descendência, de onde principalmente e primariamente a salvação de todos dependem. Pois Abraão tem participação dessa dignidade que naturalmente e substancialmente pertence à semente que descenderia dele. Ou seja, Abraão também é o pai da fé, mas por participação, assim como São Pedro é a rocha, por participação das propriedades, não das honras, né? Exatamente da mesma forma, é Pedro a rocha da igreja, e a causa, depois de Cristo, dessa firmeza com que a igreja permanecerá invencível até o fim. A estabilidade de Pedro é a de Cristo, como o esplendor do raio provém do sol. A dignidade de Pedro provém de Cristo, como a abundância de um rio provém da fonte. Agora aqui a parte mais importante. Quem quer que diminua a dignidade de Pedro, será alguém que ultraja a majestade de Cristo. Quem quer que seja hostil a Pedro e separado dele, manterá a mesma posição em relação a Cristo. Este paralelo é uma resposta àqueles que objetam a supremacia de Pedro como fundação, dignidade que é inteiramente divina, elevando a um grau infinito a capacidade de um homem. Mas a paternidade divina de todos os fiéis não é dignidade divina? A paternidade, por exemplo, de Abraão, não está além da capacidade de um homem ser o autor da bênção transmitida a todas as nações? Ninguém nega que esta dignidade foi dada a Abraão. Na economia divina, portanto, a sua plena e natural posse pode e deve ser cuidadosamente distinguida da limitada e análoga participação. Então, qualquer propriedade que a pessoa atribua ao rochedo, que é São Pedro, é por causa de Jesus Cristo. E se você diminuir essa propriedade, está diminuindo de Jesus Cristo, porque Jesus, ele atribuiu a São Pedro uma característica própria dele. Então, se São Pedro é um fundamento de uma forma como a honra, então Jesus também tem meramente uma honra, o que é inadmissível para qualquer pessoa, entendeu? Isso quem está dizendo aqui foi São Leão Magno e São João Crisóstomo. Depois eu expliquei através de T.W. Wallace, né, que é um ex-anglicano. Então, não dá para diminuir, não dá para dizer que é uma coisa temporária, né? É uma coisa que é análoga ao que foi aplicado a Abraão, né?
Mas aí alguém pode dizer, mas tudo bem, mas todos nós somos a rocha, né? O pessoal diz, todos somos rochas. O problema é que Jesus disse somente a Pedro. Ele não disse isso a nenhum dos apóstolos. Se Jesus tivesse dito aos outros, por exemplo, Jesus deu a chave a Pedro somente e deu a chave também a todos os apóstolos em conjunto. Se isso tivesse acontecido, alguém poderia dizer, beleza, Pedro e os apóstolos são a rocha. Eu poderia dizer que a gente né? Porque uma coisa somos nós leigos, outra coisa são os apóstolos e os bispos, que são seus sucessores. Mas, diferentemente das chaves que foram dadas somente a Pedro e depois foram dadas a todos os apóstolos, incluindo Pedro, o nome de rocha não. Então, esse atributo é só a Pedro. Né? Outra coisa, enquanto Jesus estava aqui na terra, ele era rocha. Mas quando ele subiu ao céu, alguém tinha que ocupar esse lugar. Mas como o lugar com Jesus aqui era ocupado por uma só pessoa, tinha que ser só um. Por isso foi dado a Pedro, né? E, por fim, toda a história da igreja desmente isso, né? Como a gente viu aqui as citações demonstram que São Pedro que é a rocha. Mas, e é o que acontece? A gente pode ter algumas conclusões, né? Porque a gente viu que São Pedro é a rocha. A gente viu que Jesus também é a rocha. E ninguém aqui negou que a fé também é a rocha. Ninguém negou. A Igreja Católica nunca negou isso. O que é que acontece? Jesus é a rocha por si mesmo, assim como ele é a luz do mundo por si mesmo. E a gente pode ser a luz por participação. A fé de Pedro, ele é a rocha por participação e foi recompensada pela fé dele, ou seja, o princípio efetivo, né? Então Jesus é a rocha por si, Pedro é por participação. E a fé de Pedro, se Pedro é a rocha, a fé dele é a rocha, né? Então, consequência, a igreja nunca negou nenhum desses três fatos. Eu fiz questão de citar várias citações patrísticas, vários textos protestantes que falam de que São Pedro é a rocha, porque os protestantes já usam a citação de que Jesus é a rocha e que a fé de Pedro é a rocha, né? Então, seria supérfluo citar esses dois exemplos. Mas a igreja nunca negou e os padres da igreja nunca negaram, né? E o que acontece? Só que os protestantes, no geral, fazem o que os hereges fazem, eles escolhem. Por exemplo, Jesus é Deus e Jesus é também homem, é totalmente Deus e totalmente homem. Os padres da igreja sempre falaram que Jesus é totalmente Deus. E os mesmos padres sempre falaram que Jesus é totalmente homem. Uma coisa exclui a outra, não. Se São João Crisóstomo fala que Jesus é totalmente Deus e o mesmo São João Crisóstomo fala que Jesus é totalmente homem, isso significa que ele tinha várias opiniões? Não, isso significa que ele acreditava nas duas coisas. As duas coisas estão interligadas. Né? Se, mais uma vez, se São Jerônimo, Santo Agostinho, embora Santo Agostinho seja, nesse caso aí, por causa das retratações, um caso à parte, São Leão, o Concílio de Éfeso, o Concílio de Calcedônia, eles dizem que Jesus é a rocha por si, que Pedro é a rocha por participação e que a fé de Pedro também é a rocha. Se eles, os mesmos que dizem uma coisa, eles dizem também a outra. Então, há uma unidade nisso aí, assim como há unidade no fato de que Jesus é Deus e que Jesus é homem. E o que o herege faz? O herege ou diz que Jesus é somente Deus, como muitos gnósticos, ou dizem que Jesus é somente homem. E o que os hereges de hoje fazem? Ou dizem que a rocha é só Jesus, ou dizem que a rocha é só a fé de Pedro. Né? Mas a verdade é que Jesus é a rocha por si, Pedro é a rocha por participação, e a fé de Pedro é a rocha porque São Pedro é a rocha. Né? Então, basicamente isso, a gente, só fazendo uma recapitulação, a gente citou
cerca de 30 padres da igreja, mais 2 concílios, que o concílio de Éfeso, cerca de 250 bispos, de Calcedônia, cerca de 350 bispos, em citações apenas em relação a São Pedro ser a rocha, e nenhum pio, nenhum ai contra, né? E, assim, não é um mero... Com licença, Jonadab. Sim. Desculpa a interrupção. Queria só saber, mas qual seria o sentido primário da passagem? Seria que São Pedro é rocha, obviamente, né? Sim, obviamente, São Pedro é a rocha. O sentido primário da passagem de Mateus 16 é que São Pedro é a rocha. Porque o que eu percebo... Ah, sim, pode falar. Ah, diga. Não, porque eu percebo que os protestantes eles fazem muito isso. Quer dizer, você pega um sentido que é um sentido que até existe, mas é um sentido secundário, e eles atribuem esse sentido como sendo o principal e o único. Sim. Por exemplo, a questão da mulher vestida de sol em Apocalipse, que eles dizem que é Israel, né? Eles querem forçar a barra. É uma interpretação, mas a interpretação primária é Nossa Senhora. Então eu percebo que é uma coisa muito comum deles, sabe? Eles não querem fugir, é uma forma até ardilosa, quer dizer, você assume até uma interpretação, mas exclui a primária. Exato. Por exemplo, quando Jesus disse, vós sois a luz do mundo, primária, que nós somos a luz do mundo, não é? Mas Jesus é a luz por si, certo? Então uma coisa não nega, não exclui a outra. E assim, os padres da igreja, as citações dos padres da igreja, e quando por exemplo, a interpretação de que de que a fé de Pedro é a rocha, surgiu, foi após a heresia ariana. Então eles aproveitaram esse versículo para demonstrar a divindade de Nosso Senhor, mas não para excluir que São Pedro era rocha e que essa é a interpretação primária, entendeu? Sim, entendi. E aí... outra coisa, só uma outra coisa sobre essa questão do primado. Então, basicamente é um pouco complicado, porque eles tratam como se o papado, se eles admitem que São Pedro é a rocha, eles partem do pressuposto como se o papado tivesse deixado de existir, então. Quer dizer, é o que parece, sendo que isso não faz sentido. Exato. Até porque a promessa do primado de São Pedro tem relação com a igreja e a existência da igreja, né? E com o povo que é a igreja, o povo eleito. Como a gente viu, tem relação com a promessa também feita a Abraão. Então, essa promessa não se encerrou na pessoa de Pedro, né? Basicamente isso. E aí eu botei aqui também uma citação de Orígenes, né, sobre o assunto. Já para concluir. Uma citação de Orígenes e uma citação mais uma vez, de T.W. Wallace, né, que ele é mais anglicano, que é assim. Orígenes primeiro. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é ela? É a rocha sobre a qual Cristo edifica a igreja, ou a igreja. A expressão é de fato ambígua, como se rocha e igreja fossem uma e a mesma coisa. Eu, de fato, penso que assim seja, e que nem contra a rocha sobre a qual Cristo constrói a igreja, nem contra a igreja as portas do inferno prevalecerão. Ou seja, nem contra Pedro, nem contra a igreja as portas do inferno prevalecerão, porque o próprio Orígenes disse que São Pedro é a rocha, né, como a gente viu. Aí ele continua, pois a igreja, como o edifício de Cristo, que tem sabiamente construído sua casa sobre a rocha, que é São Pedro, não pode ser vencida pelas portas do inferno, as quais possam talvez prevalecer sobre qualquer um que estiver fora da rocha e fora da igreja, mas serão impotentes contra ela. E aí tem aqui o resumo do que eu disse aqui, que é feito por T.W. Wallace. Ele resume em algumas linhas todo o vídeo, né? Primeiro tem a promessa, e depois tem a concessão de um novo nome, expressando uma preeminência singular, em seu sentido próprio, pertencente somente a Cristo, que distinguia Simão do restante dos apóstolos. Mas o poder superior significado por este nome, e explicado pelo próprio Senhor,
eleva o privilégio de Pedro e indica que ele possui autoridade sobre os outros apóstolos. Pois, aí vai as consequências, não é? Se Simão é a rocha da igreja, e se a propriedade de fundação, sobre a qual a estrutura da igreja está assentada, o faz estar atrás apenas de Cristo, e analogamente com Cristo, eleva a relação entre Cristo e Simão, pois ele é o primeiro e o chefe por um poder próprio, ele, Jesus Cristo, né? Assim é Simão por participação e analogia, a base, o que une e sustenta os apóstolos de todo o edifício da igreja. Ora, esta relação, que é a relação entre Jesus e os apóstolos, não é simplesmente uma honra, mas uma autoridade superior. A força dos apóstolos reside em sua união com Cristo e sua subordinação a Ele. O tipo de necessidade a aderir a Pedro está expresso em seu nome. Retire-se essa subordinação e você irá destruir a própria imagem que o Senhor escolheu para expressar a dignidade de Pedro. E você remove, do mesmo modo, a participação de Pedro nesta propriedade que o Senhor lhe comunicou com o nome de rocha. Pois se os apóstolos não tivessem a necessidade de estar ligados a ele, ele não seria chamado de fundação. E se ele não tivesse o poder coercitivo sobre os apóstolos, ele não compartilharia a propriedade, lembrando, não é honra, ele não compartilharia a propriedade pela qual Cristo é a rocha e fundação. Desse modo, o nome e a dignidade expressa por este nome revelam que Pedro foi singularmente investido pelo Senhor com a honra e um poder superior de todos os demais apóstolos. Isso aí, essa citação para concluir, que demonstra que, por ser uma característica de Nosso Senhor, uma característica própria de Nosso Senhor, que foi participada por São Pedro, não é uma mera honra, né? E a necessidade de estar unido a Cristo, a necessidade de estar subordinado a Ele, gera necessariamente a necessidade de estar unido ao Papa, né? A São Pedro. Não dá para, não tem como dizer que é uma mera honra. Um nome com significado, um nome que tem um paralelo, um único paralelo com Abraão, né? Enfim, é isso. Bom, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que esse tema é essencial, muito porque, inclusive no mundo atual, a gente está tendo problemas relacionados a isso. E eu acho que já pode encerrar, mano. Pessoal? Não? Oi. Oi. Só aproveitando para fazer só um comentário. Assim como nós somos a luz do mundo, mas se fizermos a vontade de Cristo, também o Papa é a rocha, ninguém nega. Mas ninguém tem a obrigação de obedecê-lo quando ele não fala em relação à fé, ele não fala nada relacionado à fé. Né? Então, a promessa foi feita para Pedro e com a ligação à fé dele. Sobre qualquer outro assunto, né? Nenhum católico tem obrigação. Basicamente, quem quiser conhecer o trabalho, né, a tradução que eu fiz do livro do Cardeal Merdeval, Para Entender o Papado, ele escreveu em resposta a um ex-anglicano. Como eu disse, ele não trata do nome de Pedro como uma rocha, porque ele já pressupõe que os anglicanos já sabiam disso. Né? Ele não pretende provar isso, ele prova as consequências disso. É um livro que eu gosto muito, né? Eu gosto muito, um dos que me deixa alegre por ter feito isso, que quem sabe Deus possa apagar algum dos meus pecados aí, me dar alguma graça, me ajudar de alguma forma, né? Espiritualmente, enfim. E é isso. Eu agradeço pelo convite. Então, muito obrigado. Agradecemos por ter vindo aqui se dispor a
tratar de uma questão tão difícil, tão longa. Muito obrigado, Jonadab, muito obrigado, André, e muito obrigado a todos que ouviram até o final. Todos os links relacionados ao vídeo e o site para o qual Jonadab escreve estarão nos comentários para os que desejarem. Lembrando que temos agora um Instagram e pretendemos iniciar a postagem de material católico por lá, para estudos e respostas contra todas as heresias que esse mundo nos brinda. Então, muito obrigado a todos que ouviram até o final e sugiro que confiram lá. Então, até a próxima.